Olá, eu me chamo Priscila Freitas, sou iluminadora e pesquisadora, estudante do Programa de Pós-Graduação de Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO da UFMT, e hoje eu os apresento o podcast Arte, Cinema e Luz Natural, o podcast de construção científica que é parte da minha pesquisa de doutorado, onde investigo sobre as relações entre cultura, cinema e meio ambiente. Trata-se de um estudo sobre a luz natural de Mato Grosso. Hoje, vamos conversar com João Carlos Bertoli. João Carlos é diretor de fotografia e diretor de cena. Formado em cinema pela FAP São Paulo, dirigiu e roteirizou diversos filmes entre longas e curtas metragens, como Sua Vida é Você Quem Faz, onde ganhou o prêmio Aquisição do Sesc-MT em 2018, Céu e Água, Nenhures, Diálogos Imprevistos de Amaury Tangará com coprodução Brasil-Portugal, Filhos da Lua na Terra do Sol de Daniele Bertolini e do telefilme documentário As Cores que Habitamos, de Maria Tereza Azevedo. João Carlos, muito obrigada pela sua presença com a gente para falar de arte, cinema, audiovisual e luz natural. Vamos, adoro. Que bom. Eu vou começar perguntando, assim, é um bate-papo, a gente vai trocar, né? Eu queria te perguntar o que um diretor de fotografia precisa saber, o que é imprescindível na sua arte da fotografia para o cinema e audiovisual. O que um diretor de fotografia precisa saber, pelo amor de Deus? Algumas coisas, né? Algumas coisas. Entre elas, um mínimo de funcionamento técnico dos equipamentos que você usa, porque a gente intermedia, né? O diretor de fotografia é o intermediário entre tudo aquilo que está rolando no set e um equipamento que vai captar aquilo. Então, você tem que saber como que aquilo... Você tem esse mínimo eu digo um mínimo porque os detalhes são muito grandes, né? De um equipamento, por exemplo, agora digital, como que essa imagem é processada, tudo e tal, acaba entrando em umas coisas que você nem necessariamente precisa saber mesmo. Mas você tem que saber o mínimo disso. Até um tempo atrás, né, quando as coisas eram em película, você realmente precisava saber bastante, porque... ninguém sabia o resultado daquilo, né? Você está fazendo, você está colocando uma luz, você está usando uma luz natural, no caso, vamos pensar que estejamos só gravando com luz natural. E tem um processo físico-químico ali que depende do diretor de cenografia, de fotografia. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu pisei num set, o diretor de fotografia era mais endeusado do que o próprio diretor, né? Era o cara que dizia, pode, não gravo mais. Eu lembro que eu fiquei muito impressionado com o diretor falando, não, agora não dá mais. Era o Mário Carneiro, um dos primeiros sets. Um puta fotógrafo, foi, eu acho que trabalhou muito aí no Cinema Novo. E o diretor, não, vamos fazer isso, cara. Não me responsabilizo. Eu achei muito interessante aquilo. Eu já tinha a noção que eu queria, né, entrar nesse ramo da cinematografia. E é isso, eu acho que o mínimo que ele precisa saber é uma questão técnica e saber olhar, né? Eu acho que são duas coisas. Uma é essa parte artística do olhar, do pensar uma estética, e a outra é uma parte técnica. Então, você tem que ter um pouco dessas duas coisas. Massa, legal, eu concordo com você. João Carlos, o nosso foco aqui é a luz natural, né? A luz natural aqui do estado de Mato Grosso. Em especial, os trabalhados nos nossos biomas. Eu gostaria de saber como que você vê essa luz sendo utilizada de um modo geral, né? E depois, se você acompanha esse modo geral, ou se você tem uma forma diferente de olhar para esse fenômeno, né? Que é a luz natural e como que ela é apreendida, ou seja, a iluminação feita pela luz natural. Eu tento sempre, em todos os trabalhos, observar essa luz e ver como que a gente pode usá-la, né? Como que a gente vai usar a nosso favor. Por exemplo,
Eu tenho esse documentário meu que chama Céu e Água, ele é todo em luz natural. Eu não levei luz, no máximo eu rebatia uma luz, usava um rebatedor, cortava alguma coisa. E foi um trabalho que eu fiz praticamente sozinho, então nem tinha como levar, sabe? Uhum. Então ele foi todo numa observação da luz natural, né? Vou gravar com alguém, vou pôr essa pessoa aqui. Você sabe que essa luz vai manter algum tempo antes de entrar um sol, vai manter essa sombra, estamos nublados, estamos com sol, sabe? Isso daí eu acho interessante. Inclusive, tem uma coisa que normalmente os diretores de fotografia não gostam, mas eu morro de vontade, acho bem legal. Quando você está gravando alguma coisa exterior, tem uma cena longa e o sol entra em nuvem, essa mudança na intensidade, enfim, nas características da luz. Eu gosto bastante dessas coisas. Eu tento ver bastante isso. Eu acho que uma das coisas que me levou a ser fotógrafo foi que minhas lembranças de infância eram lembranças de luz, sabe? A luz que fazia em determinada situação. Isso eu lembro de fatos da minha infância pela luz que tinha. Aí isso eu acho que me levou a ser fotógrafo depois, mais tarde. Então Você eu acha tento que ver bastante bem a luz natural. você Eu trabalho bastante com luz natural. Você acha que a Mesmo na luz publicidade. natural, você acha que a luz natural ela interfere no processo criativo? Como que ela é tomada nessa estrutura discursiva, fílmica? Ela é praticamente toda a fonte de trabalho, né, que você vê. A gente, não vou dizer toda, porque tem muitas coisas que você chega numa locação e a luz natural não nos está ajudando. Então você corta e faz uma luz lá dentro, né? Que vai se manter estável pelo tempo que você precisar. Isso é uma das coisas. O oposto da luz te ajudar, da luz natural te ajudar, é ela te atrapalhar, certo? Então, quando você vê que ela vai te atrapalhar, porque ela é mutável, né? Ela muda no tempo inteiro, ela está mudando. Então, às vezes, realmente ela pode te atrapalhar. Quanto a essa questão dos biomas, eu acho que aqui o território, apesar de ser bem amplo, né, e termos essa diversidade de cenário dos biomas, para a luz ela muda sim. Você vai gravar numa mata, numa floresta amazônica, você tem muita árvore, sombra e aquela luz super, uma latitude grande, né? Só entre sombra e luz. E se você vai gravar num cerrado aberto, ela já é uma outra coisa. No Pantanal pode ter se você está com muita água, tem um reflexo da água, tem essas especificidades assim, né? Não sei se eu respondi essa pergunta do jeito que... Sim, respondeu. Eu gostaria de aprofundar, se você tem um trabalho especificamente executado em cada um desses biomas, que você me falasse um pouquinho, né? Me dê um exemplo assim, olha, gravei tal cena de tal filme no Cerrado. Como que foi sua eu tenho um experiência documentário. nesses trabalhos assim? Então, eu tenho um documentário grande sobre o Pantanal. Esse Céu e Água é um documentário que eu acho bem interessante. É um mosaico do homem pantaneiro, né? E ele foi todo gravado no Pantanal, em algumas regiões ali do Pantanal, e todo com luz natural. Só não é luz natural algumas festas, e mesmo assim é a luz que estava lá naquela festa, né? Eu quase não levei luz nenhuma. Eu lembro talvez alguma coisinha assim, mas muito, muito pouco. E o Pantanal tem isso, né? Realmente você está num lugar muito amplo, muito perto entre ali o seu horizonte o tempo inteiro, né? Você tem um horizonte. E isso, se para a luz em si não é um diferencial, para a câmera é bastante diferencial. Você está o tempo inteiro com um horizonte muito claro, né? Quanto ao Cerrado, também já gravei bastante coisa. Só voltando um pouquinho no Pantanal, eu tenho uns pontos aqui que eu gostaria que você comentasse. Por exemplo, lá no Pantanal, essas condições da luz natural em relação com o meio ambiente e a estética, como que você acha que é o nível ali de interferência? E Não, também sobre intensidade de porque o luz. cenário. Mas aí a gente entra nessa discussão do que é a fotografia, né? Aham. Muita gente pensa que a fotografia ela é suficiente para fazer uma bela imagem. Tudo bem, ela é fundamental, né? Nesse sentido de que a luz
só que ela precisa de um cenário, certo? Então Sim. isso muda bastante a concepção, o cenário. E, por exemplo, no Pantanal ou qualquer outro lugar, a luz muda esse cenário, né? Ela está de contra, ela está a favor, ela está num horário melhor. Normalmente a gente tem essa ideia da luz de cima, depois das 9 e antes das 3, 3:30, como uma luz ruim, pior. Mas em alguns ambientes vai ser o que vai funcionar. Por exemplo, você quer gravar uma cachoeira que está no meio de uma mata, esse sol vai ter que estar ali meio a pino, né? E você pode usar uma sombra dura. Enfim, você sabendo ver a luz e começando a entender como que ela se relaciona, né, todo nesse ciclo da principal emissor de luz, que é o Sol, como ele trabalha como ele se desloca no céu, como ele vai interferir tanto nas luzes na sombra como na própria luz direta do Sol, é fundamental, né? Você tem que começar a observar, você tem que saber os resultados, experimentar. Eu comecei, eu lembro que, e eu acho essa dica interessante, fazendo foto mesmo, né? Você faz foto e vê como que essa luz sai de uma maneira, usa que é um modelo humano, que é legal. O ser humano, no final das contas, é o que mais nos atrai mesmo, né? A gente acaba, ainda mais para ficção, né? Então você começa a ir fazendo esses experimentos e observando. O importante é saber o que você está experimentando e saber o resultado que você chegou depois, né? Mas eu acho, assim, fundamental entender a variação da luz e a ideia do cenário. O cenário, enquanto essa luz pode mudar esse cenário, sabe? Você costuma fazer Dramaticidade e tudo. Você costuma fazer uma visita de locação? Como que é esse processo do diretor de fotografia, de entender esse espaço? Fundamental ir numa visita de locação. Porque você pretende gravar, por exemplo, essa luz que está chegando em mim aqui, eu deixei uma janela aberta, então tem uma janela, minha sacada está meio aberta, é um pouco de luz, mas como minha casa é muito clara, então rebate, eu tenho uma relação de contraste, você está me vendo, legal, né? Agora, eu chego num lugar para gravar, eu vi isso aqui, eu sei que essa luz pode, depois do meio-dia, o sol começa a descer e ela entraria direta, então já ia mudar tudo isso, né? Então, se eu gostei do que eu estou vendo aqui, eu tenho que me antecipar, saber que eu vou ter, sei lá, um pano preto e não vou mais poder usar essa luz, então eu vou ter que fazer outra luz que se assemelha a essa entrada da sombra da luz do dia, né? A luz difusa do dia, não a luz direta do sol. Então, é fundamental essa visita de locação. Você vai saber se nesse local, para o que você quer, é melhor gravar de dia com uma luz direta do sol ou é melhor gravar à tarde com contraluz, você entende? Essas coisas. Entendo, sim. E saber observar essa relação mesmo. No começo, por exemplo, as pessoas gostam muito de ver, tem luz batendo, vamos fazer. Eu, por exemplo, trabalho muito com contraluz, muito, muito, muito. A contraluz é sensacional, né? Legal. E é uma questão de posição, né, do próprio cenário e dos personagens, né? E você essa interação, né? Você tem essa interação, uma luz, um cenário e um personagem, se for o caso de coisa com gente. Então, você tem que saber, a luz natural, beleza, é o que você não muda, você sabe que ela vai estar lá. Então, aí você começa a pensar em ângulos, você começa a pensar em o que eu posso fazer, beleza, o ângulo é esse, mas a luz natural não está legal, então o que eu posso fazer? Eu tenho algumas coisas para trabalhar essa luz natural, eu posso cortar, eu posso usar um butterfly, eu posso usar um rebatedor, você entende? A sua preferência, assim, estética, qual que é a sua preferência quando não há personagem humano e quando há? Você tem, assim, uma dica? Eu acho que tudo depende do projeto, tudo depende do que você está fazendo. Por exemplo, em ficção, você tem uma possibilidade maior de opções, no sentido de que você pode chegar a um resultado de uma comédia, de uma dramaturgia, você quer uma coisa mais densa, mais dramática, você quer inventar uma coisa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A gente estava gravando esse doc dos albinos, o Filho da Lua na Terra do Sol. E os albinos, normalmente, eles têm um problema de visão, né? Eles não enxergam muito bem. Aí, nesse sol de Cuiabá, um calor, o cara não pode pegar sol, a pele
é sensível, não enxerga bem. Eu pensei em como traduzir isso numa imagem, né? Aí o que eu fiz? Eu comecei a usar, eu usei muito, tem umas cenas que eu uso muito ND, né? Neutral Density, para usar a câmera num sinal, numa ISO muito alta, para gerar um ruído que normalmente ela não geraria num dia de luz, entendeu? Para como se fosse uma subexposição para ela gerar um ruído. Foi Entendi. uma tentativa de achar uma outra coisa, né? Isso é um exemplo. Por exemplo, isso eu estou te falando de ficção. Normalmente, na publicidade, a publicidade te espera uma visão estética de encanto, né? Ou seja, que nos salte aos olhos de uma maneira agradável. Na ficção, não necessariamente você espera isso. Você pode esperar uma coisa que não seja agradável, que seja justamente a ideia oposto disso, te incomodar. Então, assim, eu fiz isso numa coisa, aí nesse filme era uma ideia de incômodo, de gerar um ruído para tentar entender como que é ver uma cidade tão iluminada e com tanto sol de uma maneira diferente. Na publicidade eu gosto muito do contra-luz, é isso que eu estou te falando, as câmeras melhoraram essa percepção em relação, tudo é em relação ao nosso olho, né? A finalidade é o nosso olho, como que ele vai ver essa luz através de um equipamento técnico, né? E que você precisa dominar um pouco essa técnica como esse equipamento reage com essa luz. E aí eu gosto muito de contra-luz, né? Porque o contra-luz deixa tudo mais bonito. Aí você tem que ter um bom gosto também no que você vai voltar dessa luz, onde você vai usar, porque ou você não vê o assunto principal, ou você vê muito de uma maneira que também não é agradável, né? Entendi. Eu sei que você também é roteirista, né? E aí eu queria te perguntar sobre a luz natural e a caracterização de personagens. Como que você, nesse momento de criação também, vê, não só... Eu sei que é impossível desconectar as duas coisas, entre escrever, né, um roteiro e pensar na aplicação dele depois, na própria direção de fotografia. Mas nesse primeiro momento, você pensa na luz quando você está criando, escrevendo um roteiro? Como que é essa criação de personagem e a relação com a luz natural, né? Não, eu acho que é assim, são duas coisas um pouco diferentes. Quando eu estou escrevendo, eu não gosto de pensar na dificuldade técnica, se eu vou fazer aqui ou se eu vou fazer ali. Eu estou pensando numa questão de dramaturgia, do que eu quero, né, da cena, mas é lógico, por exemplo, eu estou escrevendo um filme que se passa no Pantanal. É óbvio que eu já penso naquele cenário, num tipo de luz, sabe, que eu conheço. Eu fiz esse documentário do Pantanal, então, do Pantanal, eu entendo essa relação das luzes, por exemplo, e aí eu vou te dar um exemplo muito claro que uma coisa que tem no Pantanal que é difícil ter em outros lugares. Normalmente a luz vem de cima, então a sombra está de um jeito, né? Ali no Pantanal, você tem umas coisas, eu lembro que eu gravava muita cena do pessoal pescando numa canoa, em que a luz bate na água e essa água reflete aqueles brilhos de água, né? Aquele especular, uma luz especular ali, que é muito interessante, que é diferente, né? Então não é todo lugar que você consegue aquilo. Com grande abundância também. Oi? Grande abundância, né, horizontalmente. Então, você tem uma relação de contraste que a luz vem rebatida muito do céu, né? Você tem uma sombra mais dura, por exemplo. Às vezes, num cerrado, que você tem um capim muito amarelado, ela está voltando esse quentinho já, né? Lá você tem todo esse azul do sol, aí você pode ter essa água que volta de uma maneira diferente. Então, às vezes, você pode usar isso a seu favor, né? Vou mostrar que o cara está perto de água sem você mostrar água, só aquele brilhinho ali você já sentiu que tem água ali, né? É esse tipo de coisa, sabe? Saber ver esse tipo de coisa, é isso. Eu acho que é. Mas eu não penso nessa relação, quer dizer, penso nesse personagem inserido nesse meio, né? Mas eu já não estou pensando como eu vou iluminar, se eu vou fazer, eu penso numa cena. Às vezes, quando é muito importante, realmente tem umas coisas que eu já... por exemplo, tem uma cena que um cara entra numa cozinha, eu já marco bem, que é essa luz que está entrando de fora, é uma luz azul muito diferente de uma luz de um fogão a lenha, né? Tem uma luz amarela quente lá dentro, na hora que ele abre a porta, o azul da luz do dia inunda aquela cozinha
quente, né? Legal. Então isso aí assim, eu já penso nisso. Entendi. Porque é importante para o roteiro. Entendi. A gente falou bastante do Pantanal. Você tem alguns exemplos práticos do trabalho no Cerrado com a luz natural? Uma experiência, assim, que você tenha te O marcado? Cerrado, eu recentemente, eu acho assim muito interessante esse Cerrado quando queima, porque ele para mim fica parecendo um cenário feito, ele não parece uma coisa natural, parece que alguém pensou aquilo, feito. Eu tenho um trabalho de fotografia com isso, né, que eu fiz com a Os Ferreira, uma exposição, inclusive, com a curadoria do Walter Firmo, de umas formas humanas em contraste com aquele cerrado queimado. De vídeo, eu tinha umas ideias para uns clipes, mas, assim, especificamente com esse cerrado queimado, eu fiz algumas publicidades, mas era publicidade contra a queimada, que não usava muito essa estética, sabe? Que eu acho legal, que você pode conhecer isso no meu trabalho de fotografia, você vê isso daí. E aí, no meu trabalho de fotografia, eu quis usar uma coisa que é justamente por uma fonte de luz a mais, né? Eu uso um flash para dar uma quebrada um pouco nessa história da luz natural, para parecer um pouco uma luz de estúdio, já que, para mim, esse cenário quase não é um cenário natural. Eu queria uma coisa que parecesse um pouco um estúdio mesmo, sabe? Entendi. Legal. E para falar um pouquinho, você tem algum trabalho também lá no norte, né? Da Amazônia. Floresta Amazônica. Cara, tem um filme que eu fiz com o Vestígios do Dia, com o Ronaldo Adriano lá. É um filme que está bem dentro de mata. E aí nós temos uma outra condição, né? Eu fiz também uns trabalhos de publicidade, muita publicidade na Amazônia, com turista, olhando aquelas árvores grandes e tal. Ali você tem essa questão da luz que entra. Ali você tem uma questão meio complicada de luz, né? Se você está gravando durante o dia, uma luz entrando pela mata, onde você tem um ponto de sol forte e uma sombra dura. Então você tem que saber fazer escolhas ali, né? Do que você vai querer, porque fica parecendo uma coisa quase falsa, né? Eu lembro que eu fiz um filme também no Já Era Amazônia aqui, com uns indígenas ali eu me esqueci agora, Brasnorte, para cima do Brasnorte, com o Mopoi, o menino índio, como que era o menino que virou, eu não lembro o nome, era Mopoi, é uma lenda indígena. E tinha uma hora que a gente gravava um cacique, desculpe, o cacique não, era um pajé, que estava tipo iluminado, e eu pensava, cara, eu preciso dar um realce nessa luz desse cara, né? Aí eu só usei luz natural, porque a gente não estava não tinha como levar um gerador nesse lugar onde ia ser gravado, no meio da mata e tal, para pôr uma luz mais forte. Eu usei uns espelhos para deixar esse cara muito iluminado, sabe? Então, assim, você tem essa possibilidade que mesmo com a luz natural, você tem algumas coisas que você pode usar para interferir nela, né? Uhum. Não sei se é isso que você está pensando, mas eu acho que é isso. Eu acho que o diretor de fotografia tem que usar de outras coisas para chegar num resultado que a dramaturgia pede, você entende? Essa relação, né? Ah, como você gosta da luz? Depende, às vezes eu gosto dela bruta, às vezes eu gosto dela difusa, às vezes eu gosto dela doce, às vezes eu gosto dela agressiva, depende do que você quer fazer no seu filme. Entendi. Eu tenho uma dúvida que já foi me perguntado e é uma questão. Como a luz natural de Mato Grosso pode ser utilizada nos sets de gravações e em ambientes internos? Como que é? Desculpe, cortou. Como a luz do Mato Grosso pode ser utilizada? Nos ambientes internos. Nos ambientes internos é isso que eu te falei. Se você quer um sol entrando e marcando, nossa, você imagina o que é uma produção. Novamente, depende do que você vai querer. Você está num documentário em que qualquer coisa, cara, a pessoa está te dando um depoimento sensacional, falando algo importantíssimo sobre não sei o quê, mas tá ali naquele momento. O sol começou a entrar atrás dele, tá estourando. Paciência, né? Para o documentário você aceita aquilo. Então ele interfere, o tempo inteiro vai estar interferindo essa luz, né? O que importa é o que você quer disso. É isso que eu estou te falando. Num documentário, você está na casa da pessoa, começou a gravar um longo depoimento. Lá pelo 40 minutos depois que a pessoa está falando, que ela está entrando no que você quer,
entrou um sol ali atrás e está mudando toda aquela luz que estava parecendo perfeita. Você não vai parar isso. Você vai deixar o cara falando, paciência, a luz lá atrás, ou o sol saiu, não interessa. Por outro lado, você chega numa publicidade, tá tudo lindo. Você olha, nossa, tá perfeito, era só ligar a câmera, pôr uma coisa aqui e gravar. Mas não, você tem que maquiar o cara, você vai ter que maquiar a atriz, o ator, você vai ter que fazer uma direção de arte. Então você fala, caramba, aí você olha, você fala, nossa, daqui a pouco essa luz já não vai mais estar desse jeito, vai estar completamente diferente, o que eu vou fazer? Você entendeu? Então você tem que se antecipar e deixar tudo pronto para aquilo, né? Aí o diretor olha e fala, nossa, tá lindo, mas você sabe que tá lindo agora, daqui a 50 minutos, na hora que você for começar a rodar 1h30, a hora que tiver tudo, o restante pronto, não vai estar mais aquele lindo. Então, você vai ter que voltar aquela luz que estava natural, sabe? Essa é uma questão. Às vezes você vê a luz natural e você tem que saber como fazer ela não naturalmente, para ela parecer natural. Eu acabo usando bastante, né? Quando é... Mas isso não sou eu, aí que tá. Aí eu acho que o diretor, cara, de fotografia, isso é uma coisa que eu acho que aqui tem muita gente que está se criando na prática e entendeu de uma maneira, como que fala quando enfim, entendeu de uma maneira prática alguns conceitos que os grandes pintores já utilizavam, né? A história da janela do Vermeer, que a luz do norte, que no nosso caso, ela só não pode pegar, o sol vem daqui. Se você está para uma janela para o norte ou para o sul, a luz vai estar meio que da mesma maneira o tempo inteiro. Então, você pode usar essa luz dessa janela, sabe? Esse tipo de coisa, você tem que saber disso, né? Saber olhar, pensar, ter tido essa informação ou intuir essa informação. O diretor de fotografia tem que ter isso aí. De alguma maneira, ele tem que saber ver isso aí. Entendi. E quando você vai para os sets de gravação, assim, né, fora pensar todas essas questões da luz natural, tem algum equipamento que é o seu braço direito, assim, fala, não, eu preciso levar um rebatedor, não sei. O que você costuma levar no set de... Rebatedor é legal porque as câmeras ainda não chegam na nossa visão de latitude, né? Você entende o conceito de latitude, né? É a capacidade que a gente tem de ver os pontos claros e os pontos escuros da luz, né? As altas luzes e as baixas luzes. As câmeras ainda veem menos que o nosso olho, então, se você quer uma coisa mais natural, naturalmente importante você usar um rebatedor, porque o seu olho ali veria de uma maneira. Mas se você quer usar essa sombra mais dura para fazer parecer uma coisa mais contrastada, para dar mais impacto, você não usa, entendeu? Então, esse tipo de coisa. Na luz natural, para mim, é rebatedor. Sempre levo um isoporzinho, sim. Gosto de um rebatedor de contra. Mas aí, né, publicidade, assim, depoimento de doc, depende se nós vamos ter esse tempo, sabe? Tudo depende, né? O set é muito dinâmico, né? Muita gente, realmente o cinema é um trabalho de equipe, né? Pelo menos também saber trabalhar em equipe, Eu ainda estou precisando aprender um pouco de paciência, às vezes eu fico impaciente, eu sou ansioso pra caramba no set. Então eu vejo, às vezes eu chego, isso que eu estava falando, às vezes eu chego e vejo a luz e falo, cara, tem 2 horas de luz boa, vamos embora, galera, vamos fazer. Calma, João, foi pegar a blusa, não serviu, foi trocar, então aí eu tenho que... Vamos esperar porque a luz está boa. Aí daqui a pouco começa a ficar tarde, todo mundo quer aquela luz boa e sobra para mim, mas normal, né? Ossos do ofício. Legal. E me fala, assim, como que é ser diretor de fotografia aqui em Cuiabá e região? Quais são os desafios aí e os prazeres, digamos, de estar aqui? Eu tenho alguns. Eu gosto de Cuiabá, sou cuiabano. Eu achei que eu não fosse voltar para cá, né? Eu estava começando minha carreira em São Paulo, depois eu fui para o Rio, acabei voltando. Gosto daqui. Eu acho que aqui tem uma... não é essa questão de você falar, tem uma luz daqui. A luz tem em todo lugar, tem luz bonita. Eu gravei uma coisa em Portugal com uma luz que, nossa, é incrível, num vale, numa primavera, que era uma luz que é diferente daqui, sabe? Uma luz um pouco mais baixa, né? Porque aqui, quando a luz está baixa, que seria agora no inverno nosso, que o sol mantém uma posição um pouco mais interessante, né, inclinada, a gente tem fumaça pra caramba, tá tudo seco, tudo, né,
para mim dá uma certa angústia essa luz, né? Eu acho que é uma coisa meio angustiante esse momento nosso aqui. Mas seria bom, por exemplo, se eu quisesse usar um filme com uma certa angústia, tem. Inclusive, o primeiro filme que eu trabalhei, que se chama O Enigma de um Dia, do Joel Pizzini, cara, que é baseado todo num quadro que se chama O Enigma de um Dia, de um pintor metafísico, né? Ele tem essa ideia, e o cara gravou aqui nesse momento e ficou sensacional. Você vê aquela fumaceira, um sol brilhando lá atrás, sem, sabe, tudo meio cinza, quase que você não tem o céu, mas você tem um sol. Então, assim, é um negócio que dá um estranhamento, né? Pelo menos para mim é muito clara essa sensação desse tempo agora. E aí eu acho que o difícil agora é quando você quer fazer uma coisa mais bacana, né? Parecer alegre. Então você tem que... Aí, de novo, a gente vai naquilo, num cenário. Eu não posso fazer um cenário muito aberto que eu mostro um cerrado todo seco, sabe? Que ideia de dia alegre é esse? Então você tem que estar num cenário mais propício para isso. Eu acho que aqui a gente tem algumas dificuldades que, por exemplo, não temos grandes equipamentos, não temos verbas que propicionnam trazer essas coisas, mas, por outro lado, a gente tem referências de filme grande que me obrigam a pensar soluções mais simples para chegar nessa estética de 1 milhão, de um filme de 800 mil reais, que a gente vai fazer com 50, 60, 70 mil, que eu já acho até um dinheirinho bom, né, para uma publicidade, por exemplo, ou para um filme, para um curta. Então, eu acho legal isso. Eu acho que a gente está melhorando muito de gente. Nossa, cara, estamos evoluindo muito, muita gente trabalhando, muita gente fazendo coisa. Isso é legal, isso vai melhorando. As pessoas que trabalham na área. Então, eu acho que é isso. Eu acho que nós estamos numa evolução muito grande. Eu lembro que há um tempo atrás, e modéstia à parte, eu acho que eu sou um cara que introduziu certas coisas aqui, né? Gelatina, antigamente, há um tempo atrás, ninguém usava uma gelatina para corrigir cor e tal. Então, a gente vai evoluindo, né? Eu vou evoluindo, alguém vem e faz uma coisa legal, fala, nossa, como que a pessoa fez isso? Vamos fazer agora, vamos usar. Eu acho que o fotógrafo é isso, ele não precisa criar tudo, ele tem que estar atento e ter essa humildade de ver coisas que funcionam, coisas que não funcionam, sabe? Também ver coisas que não funcionam e saber que você, na próxima não vou fazer assim, não foi bem o que eu quis fazer, sabe? É legal isso. Bom. Eu achei muito legal quando você falou, assim, dessa diferença, né? Você compara como que foi gravar em Portugal e como que é gravar aqui. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre esses trabalhos, outros que você fez, um ponto ou outro mais relevante que você possa ter notado nessas diferenças. Comentar dos seus trabalhos mesmo, da repercussão deles, tanto aqui quanto fora. Como que eu acho que, assim, né, estamos falando de luz natural, né? Por exemplo, para mim foi interessante essa coisa lá de Portugal, porque fora do Brasil, acho que foi o único trabalho que eu fiz mesmo, assim, né? Foi esse filme lá em Portugal. E aí era uma luz muito de primavera, né? A gente estava começando, querendo entrar num verão, num vale, com uma luz muito perpendicular, numa inclinação muito perfeita, né? Porque a gente fala assim, 45 graus aqui, a luz entrando, é a luz que o olho está mais habituado, acha a luz mais bonita. Então, assim, a gente é um ser biológico, certo? Né? Que aprendeu e que nosso sentido mais forte é a visão. Então, fazer cinema, você está trabalhando com a coisa mais forte que o ser humano tem, que é a visão. E a luz natural é a coisa mais óbvia que a gente está acostumado, né? Então, aqui tem uma variação grande, né? Nós aqui no Mato Grosso temos uma variação relativamente grande, porque se você for pensar num hemisfério sul, imagina mais para o sul, né, no nosso caso, em que num verão você tem 10 horas de luz, 11 horas de luz, e que no inverno você tem poucas horas de luz com um sol muito perpendicular, que dá uma certa sensação de angústia, né? O entardecer dá aquela angústia não é tão claro, ainda não é noite, então você está... essas coisas nos interferem na nossa percepção de emoções, de subjetividades. E isso tudo pode ser trabalhado, é aquilo que eu falei, tudo isso, você sabendo disso, você trabalha isso
para a sua dramaturgia, para o seu efeito. Essa estética você trabalha ela para o seu efeito, o que você quer conseguir na pessoa que está vendo o seu produto, né, no seu produto audiovisual, né? Eu não sei se eu fui claro. Eu acho que é isso. Eu acho que as diferenças essas, é você saber, por exemplo, nessa época agora temos esse problema de um sol que por mais que o tempo esteja limpo, você vai ver ele já filtrado, né? Ele vem como se ele tivesse... Aí que tá. Ele é natural, mas ele não parece que ele é natural. Parece que você colocou um filtro nele, né? Parece que você já está com um butterfly imenso ali. Então, isso também, de certa forma, em alguns casos, pode ajudar, né? Às vezes, em alguns casos, você já tem uma luz filtrada que está perfeita, né? E eu já fiz isso várias vezes. Então, quando eu vou gravar, e como eu tenho gravado muita publicidade, e a publicidade ela é mais ágil nesse sentido de que você tem, os cenários mudam muito mais, né? Então, às vezes você tem um cenário de externa, você tem um cenário de uma beira de uma casa, você tem um cenário de um fundo de quintal, você tem tudo, você tem uma rua. Então, você vai vendo isso, sabendo ver como que essa luz se adapta nesses cenários, né? Eu acho que a relação... Você não vê luz sem cenário. Eu vou te contar uma coisa aqui. Eu fiz uma vez um DVD para um pessoal que o cara que veio me procurar falou assim, olha, eu não quero aquelas luzes duras, marcantes, que tem muita sombra. Beleza, tranquilo. Você faz uma luz mais difusa, você não vai ter luz dura, né? Enquanto diretor de foto. Por mais que seja um show, dá para você tentar. Só que na hora que eu chego para fazer a luz do show, o cenário todo era preto e branco. Eram os tecidos pretos e os tecidos brancos. A impressão dele, por mais que eu faça uma luz difusa, a impressão dele vai ser que está tudo muito contrastado. Você tem um cenário com o preto e o branco, as cores mais contrastadas que existem. Você entende isso que eu estou te falando? Então, assim, não tem como você pensar uma luz sem você saber o cenário. Essa interação é fundamental. E parece que não é todo mundo que entende isso de uma maneira tão clara, sabe? Para mim é muito claro, porque às vezes eu vou fazer algumas coisas, aí a hora que eu abro a câmera, a pessoa fala, o diretor fala, mas não tá tão legal, aquele semana passada gravando uma coisa que tava linda. Eu falo, cara, a ideia da luz em si não tá diferente daquela. A luz tá boa, o que você não tá gostando é do cenário. Entende? Então o cenário faz toda a diferença e às vezes a gente e o fotógrafo tem que saber isso, que às vezes não é a luz dele, não é a luz que está feia, é o cenário. Essa relação é fundamental. Faz muito sentido. E ela é fundamental na luz do dia, porque ela vai interferir, a variação da luz durante o dia vai interferir totalmente nos cenários, né, abertos. Até nos internos, né, com essa variação de uma hora pode estar entrando com uma intensidade, depois com outra. Então, isso tudo vai variando mesmo. Com certeza, faz total sentido. Vamos falar um pouquinho sobre como que foi a sua rotina durante a pandemia. Vamos só falar um pouquinho como que foi durante a pandemia e depois da pandemia, assim, só para a gente ter essa trabalho? Ideia. Isso. Rotina de trabalho. Cara, a pandemia para mim não foi esse bicho de sete cabeças que as pessoas falaram, porque apesar de ter realmente parado muito o trabalho, eu acabei fazendo algumas coisas para a área de saúde, né? Porque o governo precisava fazer propaganda que a pandemia continua, ainda tem que ficar em casa e, ironicamente, a gente tinha que sair para gravar. Para mim foi muito bom, porque eu estava no momento com meus filhos dentro de casa, com uma companheira bacana, então foi legal, né, nesse sentido. Obviamente pararam os trabalhos, eu aproveitei para ler, a gente via muita coisa, sabe? Vi muita coisa, aí chega uma hora que realmente você fica preocupado, porque você não está trabalhando e o trabalho é o que te paga, né? O que te traz dinheiro. Mas eu ainda consegui, apesar de tudo, fazer algumas coisas, né? Eu tenho um nome legal aqui na publicidade, então as poucas coisas que estavam saindo me chamaram, não tive um grande trauma da pandemia, não. Entendo que muita gente se sentiu mal, sou compassivo com isso, mas para mim não foi um grande trauma. Peguei, inclusive, a Covid numa gravação durante a pandemia. A gente foi fazer um trabalho, eu peguei a famigerada, mas ela foi para mim como uma crise de sinusite, assim, foram 24 horas, 48 horas só. Aí foi também meio de boa isso. Então,
não foi uma coisa tão traumática, não. Não sei se era isso que você queria saber. Não, não, a sua opinião, né? E qual a sua perspectiva agora para o cinema daqui de Mato Grosso? O que você vê Então, aí, você imagina ou torce? Como que é a sua visão não, aí para o cinema daqui? eu acho que a coisa está indo, está melhorando. Nós entramos numa fase, eu acho assim, nós estamos numa fase de cinema muito político, né? Porque toda essa questão política de minorias, de minorias ganharem espaço. Eu estou sendo um pouco preterido por ser branco, hétero, cis, mas eu entendo isso. Eu não quero, não é que eu queira criar um caso com isso, muito pelo contrário. Acho muito legal, eu tenho trabalhado. é, eu nunca tive isso. Eu vou falar um negócio que vai parecer, pode até parecer um pouco, como que fala, que eu estou falando isso pelo momento histórico, mas eu acho isso sensacional. Eu nunca consegui ver um irmão meu como inferior ou nada, entendeu? Eu acho muito legal. Nós somos todos irmãos. Então, para mim, eu acho que e o caminho da humanidade é se abrir. Essa questão LGBTQIA+, cara, é óbvio isso, você entendeu? Esse discurso de pegar, de ganhar espaços, de minorias. Nossa, a gente vem de uma construção de que o negro era o feio, era o bruto, era o que faz mal feito. Isso tem que ser mudado. E o cinema é sensacional para isso. O cinema é sensacional para isso. Eu acho só que a gente tem que também fazer uma coisa que é assim, a gente corre um risco, e no começo da minha carreira eu caí um pouco nesse risco, que é você olhar muito para o seu umbigo, né? E fazer coisas muito suas. Eu acho que quanto mais a gente consegue expandir o nível de produção nosso, para agregar mais pessoas, para entender o que você está querendo fazer com aquele produto audiovisual, porque afinal de contas nós também estamos pegando dinheiro público, então toda a sociedade tem que estar envolvida nessa questão, sabe? Até quem não consome cinema, ele está envolvido porque, de certa forma, pode até ser o dinheiro dele, pode ser não, é o dinheiro dele que está sendo usado para isso. Então, eu acho que a gente vai crescer, não tem como não crescer, sabe? Alguém faz um filme aqui que conseguiu, que é muito próximo dele. Daqui a pouco ele percebe que se ele contar aquela mesma história de uma maneira mais abrangente, aquele impacto que ele quer vai ser maior, entendeu? Então, eu acho que é isso. Eu acho que estamos num caminho de... Nossa, quando eu cheguei aqui, 4, 5 pessoas realizavam coisas. Agora, quantas pessoas estão realizando? Você está falando da Juliana, sabe? Uma mulher negra. Então, assim, estão entrando essas coisas. Eu acho isso sensacional, porque isso vai trazer outras vivências, né? Então é isso, cara. Eu acho que temos um futuro bem promissor aí. Eu acho só que a gente tem que entender isso. Você tem que fazer filmes para além do seu umbigo, sabe? Essa é uma coisa que eu acho legal. Porque às vezes eu vejo coisas que ficam muito. Você vê que a pessoa tinha essa necessidade de falar e faz aquilo ali muito, muito, quase que como se fosse para ele e para os amigos, sabe? Aí a hora que expandir, talvez isso fure mais barreiras e a gente continue fazendo mais coisas, né? Porque eu acho que o cinema uma hora vai ter que entrar num jeito que ele se autorrealize, né? Os streamings vão interessar por alguém que está fazendo um filme aqui no Mato Grosso, vão querer contar uma história daqui de Mato Grosso, você entende? Eu acho que o Mato Grosso, nós aqui, nós estamos... nós somos, dentro do Brasil, o menos conhecido. Até a Amazônia tem histórias contadas, a Amazônia desperta essa coisa, mas o Mato Grosso, nós somos meio... Estamos difícil você ter um olhar nacional ou internacional para as nossas questões que ocorreram aqui, que são tão internacionais e tão nacionais como qualquer outras, né? Acho que é isso. Gosto muito dessa sua visão. Eu compartilho também. Acredito que nós vamos expandir e crescer aí nos próximos anos gigantemente, assim como o nosso estado, né? Você sabe, ó, eu vou te dar uma coisa um exemplo que mostra isso. Por exemplo, parece que não pode não abranger a todo mundo, mas vai melhorar para cara, melhora para todo mundo. Quando alguma coisa do audiovisual, por exemplo, eu tenho a clareza de que, por exemplo, eu estou num ponto de publicidade grande aqui, né? Eu faço não só eu, tenho meus concorrentes, bons concorrentes, né? Mas nós estamos fazendo as melhores coisas de publicidade. Por exemplo, há 5 anos atrás, eu não fazia uma publicidade legal de grupo agroeconômico.
Não fazia, as pessoas não achavam essa necessidade, não gastavam dinheiro com isso, pegavam um videozinho qualquer, o cara filmou o porquinho dele, filmou o boizinho dele, filmou a sojinha dele, filmou o hangar dele, montava qualquer coisa e fazia. Agora, tá tendo as produções começaram a melhorar muito, muito. Então, essa necessidade puxa o audiovisual, puxa a publicidade, que vem a pessoa que trabalhou numa publicidade que requer você está atento lá com um set com 25 pessoas, 30, 40 pessoas, 5, 6 só pensando em luz, 7, 8, né? Ajudante, mexendo luz aqui, alugando HMI, voltando rebatedor, montando butterfly. Essas pessoas sabem como fazer isso depois num curta de baixo orçamento, você entende? Então, tudo vai crescendo, a questão técnica. E quando eu falo questão técnica, não é só que essa pessoa que vai fazer um curta precise fazer um curta com uma linguagem publicitária, estética, refinada. Não, mas se ela sabe, se ela quer chegar naquele resultado, ela faz. Se ela não quer chegar naquele resultado, ela também faz outra coisa. Eu, enquanto diretor de fotografia, acho isso. Um diretor de fotografia tem que ter essas cartas na manga. O que você quer para essa cena? Estética? Bonitinha? Perfeitinha? Não, você quer ruído, você quer, sabe? Você saber como chegar nessas questões. Aí o seu filme ganha, cara. Aí você tem um filme, sabe? Não é vamos gravar aqui com a luz que tá. A história do cinema é essa. Então a gente vai ter que ir chegando nessas coisas, sabe? E vai melhorando tudo. É um círculo vicioso. Legal. João Carlos, nós estamos chegando aqui meio que no final aqui do nosso bate-papo, e eu queria te perguntar assim, se tem algo que eu não te perguntei e que você gostaria de falar nesse momento. Vamos pensar na questão da luz natural, né, do estado das coisas. Eu acho que você me perguntou coisas relevantes e eu espero ter contribuído também com o máximo que eu posso doar, né? Eu acho que é isso. Tenho uma certa experiência, estou aqui já, como você falou, eu formei em 95, eu só trabalhei minha vida inteira com isso, né? Um pouco fora, um pouco aqui, e um pouco fora e muito aqui. É isso, agora eu estou entrando numa fase de escrever coisas também, né? Gosto de dirigir fotografia para as outras pessoas, adoraria fazer umas ficções aqui, ainda nessas novas levas eu fiz pouca ficção, acabei fazendo alguns documentários. Tem um curta da Marité bem legal, o Entraves, que a gente fez, está bem bonito, bem fotografado, gostei do trabalho, do resultado. Mas é isso, estou aí, estou à disposição de quem precisar, de quem quiser dessa experiência, entendeu? Só uma curiosidade que saltou agora. Você tem na sua lembrança, assim, toda a sua trajetória, tem alguma memória de um trabalho, assim, puramente estético que você nunca esqueceu, assim, quando você lembra, assim, de algo que remete à beleza, na sua subjetividade mesmo, assim, qual que é essa imagem, essa lembrança de imagética que você tem, assim? Você conseguiria me descrever? Algumas cenas do Céu e Água, para mim, foram mágicas. Tem uma cena no Céu e Água que eu estava gravando, tinha uma garça sentada, assim, um negócio. Consegui. Ainda gravei isso em mini DV, pra você ter uma ideia, numa câmera XL1, que era uma câmera toda topzinha. Nossa, sensacional aquela câmera. Tô gravando a garça, beleza. Aí esperei ela levantar voo, ela levanta voo. Foi embora a garça. Aí eu abro a câmera no rio para pegar o rio. Cara, de repente essa garça vem e faz um balé, ela faz uma curva certinho no rio, sabe? Então esse tipo de coisa assim, o Céu e Água para mim tem. Infelizmente eu gravei ele em standard, no formato standard, porque era o que tinha de melhor. Comprei uma câmera DVCam, logo depois, 1 ano e meio depois, entrou o HD para valer e todo mundo queria em HD. Então esse filme, apesar de eu achar ele muito belo, um dos melhores trabalhos que eu tenho, ele ficou um pouco relegado por conta de ter sido standard, sabe? Sim. Mas tem lá no YouTube, só por Céu e Água, tem bastante visualização, as pessoas podem ver sobre o que eu estou falando. Todo luz natural, tudo ali é luz que estava rolando lá, entendeu? Um presente, então, para mim, eu vou assistir. Um rebatedorzinho tem, mas só isso. Que maravilha. Então é isso a nossa conversa. Eu nem tenho palavras para agradecer a contribuição gigantesca. Muito obrigada, de verdade. Obrigado a você pela oportunidade, por tudo. Valeu, Pri. Maravilha.